Olá, graça e paz, eu espero que você esteja bem na graça de Deus. Hoje eu vim trazer um versículo para que vocês possam estar refletindo, amém? Que está em Mateus capítulo 14, versículo 25 adiante, que assim diz: Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: Não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha. Respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram, exclamaram: De fato, o Senhor é Filho de Deus. Amém? Eu trouxe esse tema, eu trouxe esses versículos para que você possa entender. Hoje vamos falar sobre Pedro. Pedro que andou sobre o mar. Vimos que Pedro entrou em desespero quando ele estava no mar, sabe? Por que eu falo isso? Porque o que aconteceu na Bíblia foi muito tempo atrás e hoje em dia acontece conosco. Mas que forma, Maria? A forma que temos medo de adorar a Cristo. A forma que temos medo de se entregar a Cristo. Pedro, ele teve um medo, o medo dele veio na hora quando ele olhou para baixo. Por isso que Deus sempre fala: olhe para mim. Olhe somente para mim. Entende? Porque quando Pedro, olha para você ter ideia, Pedro, ele desceu do barco de todos os discípulos. Ele foi o único que teve coragem de descer. Porque Deus, ele nos manda ter coragem. Deus nos manda ter força. E Pedro, naquele momento, ele teve coragem de pisar os pés. Então, ele pôs os pés sobre as águas. Você está entendendo? Não somente que ele caiu, mas também que ele teve a coragem de pôr os pés sobre as águas. De dar um passo, igual a nossa vida, quando nós temos o primeiro passo a servir a Cristo. O primeiro passo é o quê? Você morrer para o mundo e viver para Ele. O segundo passo é você aguentar o seu processo e não cair. E olhe que quando Pedro caiu, Jesus estendeu a mão na hora para ele. Você está entendendo? Porque não adiantamos nós falar de amor, nós falar de Deus, se nós não falarmos do medo que nós temos. Porque o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos faz parar para que possamos travar e não prosseguir aquilo que Deus quer. É isso que o medo faz entre nós. É isso que o medo fazia em minha vida. Queria que eu parasse, queria que eu travasse em meio à turbulência da minha vida. Sabe? Porque quando você morre para o mundo, é maravilhoso. Quando você está na presença de Deus. Mas quando você venha passar pelo processo, porque o processo é doloroso. O processo, ele não é lindo. Mas temos que ter a coragem que Deus nos entregou. Coragem e a firmeza. Eu vou passar, mas eu vou passar com meu Deus. Eu vou sempre ter o foco olhando para Cristo. Entende? Não olhando para o ser humano, porque o ser humano é falho. O ser humano, ele erra. Mas Deus, ele é misericordioso. Ele nos perdoa. Ele nos entrega o arrependimento. Então que você possa entender que não é feio você errar. É feio você desistir da presença de Deus. De não querer mais saber. Ah, mas eu errei. Eu fiz esse pecado muito grande. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu tô com vergonha. Eu tô constrangida. Não. Deus quer que você continue. Continua, porque da forma que você vai continuando e pedindo ajuda para Deus te livrar desse pecado,
Ele vai livrar, Ele vai te dar força para tirar isso. Porque daqui a um tempo, aquilo que você fazia de errado já não vai mais satisfazer a sua carne, porque você pediu força a Deus. Enquanto você fazer só por fazer e não pedir força para quem realmente irá dar força, você sempre vai cair, cair e cair. Vai ter uma hora que você já não vai querer mais saber de Deus. Por isso que eu te falo hoje, tenha coragem, tenha a força que Deus te entregou. Ah, Maria, mas o processo é muito doloroso. O processo é terrível. Você chora. Tem dias que você vai chorar. Tem dia que você vai querer largar de tudo. Mas lembre, Jesus morreu por mim. É algo que eu guardo sempre no meu coração. Antes que venha, quando vem a turbulência no meu coração, quando eu venha querer a desistência, eu falo, Jesus morreu por mim. Eu tenho que me levantar por Ele. Não é pelas pessoas deste mundo, não é pelo meu casamento, não é pela minha família, mas sim pelo que Ele fez por mim e pelo que Ele anda fazendo. Então que você venha se levantar e tenha fé nele. Porque o tempo todo Jesus nos ensina a ter fé. É algo que falta sobre nós. É sobre a fé, ela falta em muitos adolescentes. A fé, ela falta em muitos adultos também. Não é somente em adolescentes, mas em adultos também. Falta a fé. Porque quando temos a fé, nós descansamos verdadeiramente nele. Quando temos a fé, porque tudo que nós pedimos em nome dele acontece. É pela fé. Tudo gera em volta da fé. Então que você possa entender. Eu caí, mas eu estou levantando, porque eu tenho um Deus maior que todo o meu pecado. Tenho um Deus que me protege, tenho um Deus que não me julga, tenho um Deus que guarda a minha vida. Tenho um Deus que deu o filho dele para morrer por mim. Então é isso que você tem que pensar. É dessa forma que você tem que agir. Amém? Fica com essa mensagem, fica com essa palavra. Um beijo, um abraço para vocês. Amém?